Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um dos maiores criminosos em série dos Estados Unidos, Efraim Saldivar. E pessoal, se vocês notarem um semblante meio de acabado e cansaço na minha cara, é porque eu não dormi muito bem essa noite. Eu só tô avisando, para caso vocês achem que eu estou doente, tá? E aproveitando, já peço para você que, se gostar desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Efraim Saldivar nasceu em 30 de setembro de 1969, na cidade de Brownsville, no estado americano do Texas. Ele é filho de Alfredo e Isaura Saldivar. Um casal de mexicanos que se mudaram para os Estados Unidos para que os filhos pudessem nascer como cidadãos americanos. Mais tarde, a família se mudou para Los Angeles, onde Alfredo tinha a intenção de encontrar trabalho como ajudante geral e Isaura como costureira, algo que os dois conseguiram. É dito que a infância de Efraim, apesar de bem humilde, foi tranquila. No ensino médio, ele foi descrito como um bom aluno e um garoto muito extrovertido, embora ele tivesse uma certa admiração por gangues locais. Ainda no ensino médio, por ser um jovem acima do peso, Efraim tinha uma certa dificuldade em fazer amizades com algumas pessoas. O seu primeiro emprego, enquanto ele ainda estava na escola, foi em um supermercado, do qual ele costumava furtar algumas coisas. Com o tempo, ele foi perdendo o interesse nos estudos e suas notas caíram tanto que ele não conseguiu se formar. Pouco tempo depois, ele se encontrou com um amigo que estava fazendo faculdade de medicina. Na ocasião, Efraim gostou tanto do uniforme do seu amigo que decidiu que iria estudar para entrar para a área da saúde. Depois de conseguir se formar no ensino médio, Efraim se matriculou na Faculdade de Carreiras Médicas e Odontológicas em North Hollywood, na Califórnia, se formando em 1988. Posteriormente, ele conseguiu um emprego como terapeuta respiratório no Centro Médico Adventista de Glendale, onde passou a trabalhar no turno da noite, horário em que havia menos funcionários de plantão. Efraim era visto como um funcionário querido, competente e confiável, tanto por pacientes como por outros funcionários. De acordo com fontes, nessa mesma época, ele fazia uso de medicamentos controlados, devido a ele estar muito deprimido, mas após um tempo, ele parou de tomar esses medicamentos. Em janeiro de 1998, os diretores do Centro Médico Adventista de Glendale procuraram o departamento de polícia local após receberem uma denúncia anônima por telefone. Nessa denúncia, uma pessoa informou que um enfermeiro estava tirando a vida de pacientes dentro do hospital. A pessoa que ligou para os diretores não se identificou e ainda exigiu uma quantia de $50 mil em dinheiro para que ele pudesse falar quem era o tal enfermeiro. Visto que essa denúncia era gravíssima, eles procuraram a polícia para que uma investigação fosse feita. Os detetives não sabiam nem por onde começar, já que havia muita pouca informação. O hospital já havia feito uma investigação interna e não encontraram nada de suspeito, nenhum óbito fora do padrão ou algo do tipo. Dessa forma, muitos acreditavam que a tal denúncia não passava de um mero trote. Os detetives até chegaram a falar que só iriam investigar por desencargo de consciência, mas que logo tudo se mostraria falso. Um dos detetives que estavam no caso ligou para um amigo de sua confiança, outro detetive, e pediu para que ele o ajudasse nas investigações. A única informação sólida que eles tinham era que os diretores do hospital citaram um homem chamado Bob Baker e disseram que talvez ele teria algo que pudesse ajudar os detetives. Segundo os diretores, um ano antes havia acontecido um incidente no hospital. Na ocasião, Bob Baker teria procurado seu supervisor e falado que um dos funcionários do hospital estaria ajudando os pacientes a partirem mais rápido. Mas como eles mesmos haviam feito uma pequena investigação interna e nada havia sido encontrado, eles não levaram as denúncias de Bob a sério. Porém, agora, com essa nova denúncia, eles passaram a acreditar que o que Bob Baker havia dito naquela noite poderia ser realmente verdade. Os detetives localizaram Bob e marcaram um encontro com ele em um local afastado. O homem estava visivelmente nervoso e sabia que as informações que ele tinha
poderia trazer grandes consequências para ele. Após muita insistência por parte dos detetives, Bob revelou um nome: Efraim Saldivar. Ele disse que não tinha como provar nada, mas havia uma paciente no hospital que estava se recuperando bem, com um quadro de evolução muito bom e que logo receberia alta. No entanto, a mulher faleceu logo após receber uma visita de Efraim. Visita essa que, segundo ele, não fazia o menor sentido, pois não havia motivos para o homem ir até o leito dela. Após essa conversa com Bob Baker, os detetives decidiram ir mais a fundo nas investigações. Eles marcaram reuniões e entrevistaram todos os diretores, advogados, médicos e funcionários do hospital, tentando achar alguma coisa que pudesse dar uma direção correta na onde exatamente deveriam procurar. Alguns dos médicos que foram entrevistados disseram que nada demais estava acontecendo no hospital e que os detetives só estavam perdendo tempo. Os detetives investigaram por 2 meses, mas não havia nada além de suposições. Eles então decidiram levar Efraim Saldivar para um interrogatório. Geralmente, quando a polícia leva alguém para um interrogatório, eles já têm alguma evidência que possa usar para confrontar o suspeito, mas nesse caso, eles não tinham nada. Um dos detetives tentou uma abordagem diferente. Ele foi direto com Efraim e disse que havia suspeita de que alguém estava tirando a vida dos pacientes no hospital, e perguntaram se ele estava disposto a fazer o teste do polígrafo para que eles pudessem encerrar o caso de uma vez. Efraim negou, dizendo que provavelmente ele não passaria no teste do polígrafo. Ele contou ao detetive que após 6 meses no hospital, ele havia basicamente sufocado um paciente. Segundo Efraim, um outro funcionário havia declarado o óbito de um paciente com ele sendo retirado dos aparelhos. No entanto, quando ele voltou ao leito desse paciente minutos depois, ele percebeu que o homem ainda estava respirando e então decidiu sufocá-lo. A maneira como Efraim descreveu toda a situação parecia que ele estava fazendo um favor ao paciente e não cometendo um crime. Os detetives pediram detalhes de como ele teria feito tudo, ao passo que Efraim respondeu que utilizou um medicamento que paralisava a pessoa, fazendo a sua respiração parar. Segundo ele, esse medicamento geralmente é usado como anestesia em casos de cirurgia, mas se usado em grande quantidade como ele fez, paralisa uma pessoa por completo. Os detetives ficaram chocados com as declarações de Efraim, e ao questionarem ele de quando isso ocorreu ou o nome do paciente, ele não soube responder. Eles então perguntaram se ele havia feito isso com mais gente, e se sim, com quantas pessoas. Efraim respondeu que ele parou de contar depois dos 60. Os detetives perguntaram se ele ao menos tinha uma base de quantas pessoas, mais ou menos. Efraim disse que trabalhou no local por anos e que talvez tenha passado dos 200. Àquela altura, os detetives já estavam espantados, pois se esses números fossem reais, eles estariam de frente com um dos maiores criminosos em série do país. Por conta dessas declarações, Efraim Saldivar ficaria detido temporariamente por 48 horas, até que os detetives pudessem apurar tudo. As investigações continuaram, e apesar do suspeito praticamente confessar tudo, os detetives ainda precisavam de evidências, pois uma confissão sem evidências não serve de nada. Eles sabiam que não seria tarefa fácil, já que não havia corpo. Os detetives montaram uma força-tarefa composta por 14 policiais, com o objetivo de vasculharem toda a vida do suspeito. Por 48 horas, os policiais não descansaram e seguiram empenhados em encontrar qualquer coisa que corroborasse com as confissões de Efraim. O hospital também fez uma nova investigação, mas segundo eles, não encontraram nenhum óbito suspeito. Passadas 48 horas de prisão temporária, Efraim foi solto. Ele acabou sendo demitido do hospital e a polícia passou a vigiá-lo 24 horas por dia. A força-tarefa, que antes era composta por 14 policiais, passou a ter 25, todos empenhados a conseguir qualquer prova que pudesse ajudar nas investigações. Dentre as poucas coisas que os detetives sabiam, era que Efraim usava um típico específico de anestésico para tirar a vida dos pacientes. Eles então decidiram focar em encontrar traços desse anestésico em algum dos pacientes que entraram em óbito.
enquanto Efren estava de plantão. Haviam mais de 1000 casos, mas eles consideraram apenas os dos últimos 2 anos, pois assim tinha mais chance de encontrar traços anestésicos no corpo. Desse modo, restaram 170 óbitos, dos quais 50 foram cremados posteriormente, impossibilitando qualquer tipo de análise. Dos 120 que sobraram, os detetives checaram com os médicos para saber se eles tinham feito uma necrópsia e qual era a causa do falecimento desses pacientes. Após isso, o número foi reduzido para 20 pessoas que tinham uma grande probabilidade de terem sido vítimas de Efren. O objetivo era exumar esses 20 corpos e solicitar uma nova necrópsia para ver se encontravam traços do anestésico em algum deles. No entanto, antes que eles pudessem fazer isso, ocorreu um percalço. Toda a investigação estava ocorrendo em sigilo, mas de alguma forma, não se sabe como, algumas informações vazaram e a imprensa começou a noticiar que Efren Saldivar, de 27 anos, era responsável por mais de 50 óbitos no Hospital Adventista Glendale. Devido a isso, a polícia praticamente foi obrigada a dar uma coletiva de imprensa para acalmar o público que estava muito nervoso por pensar que não estavam seguros nem em um hospital. Logo, as notícias se espalharam por todo o país, gerando uma enorme repercussão a respeito do caso. Nesse meio tempo, Efren decidiu falar e foi em um programa de televisão dar a sua versão da história. Nesse programa, que pertence à ABC News, Efren afirmou que ele havia mentido em seu depoimento, que nunca havia tirado a vida de ninguém e que agora precisava provar que era inocente. A polícia já havia enfrentado outros casos de pessoas que confessaram e depois foi provado que eles mentiram apenas para chamar a atenção. Dessa forma, a polícia tinha que levar em conta que tudo poderia ter sido uma grande mentira, ainda mais pelas faltas de evidências concretas, mas mesmo assim, eles continuaram trabalhando para chegar até a verdade. Com Efren desmentindo sua confissão em rede nacional, o depoimento dele já não valia mais, mas de qualquer modo, isso não importava muito, pois era só uma questão de tempo para a polícia descobrir se ele realmente falava a verdade ou não. Após 1 ano de investigações e algumas burocracias, a polícia finalmente obteve a autorização judicial necessária para exumar os 20 corpos. Eles montaram uma sala inteira apenas para fazerem as análises nos corpos. Nos primeiros testes realizados, todos deram negativos para o anestésico. Inicialmente, a polícia sentiu que poderia estar no caminho errado, já que até mesmo o próprio Efren disse que havia mentido em seu depoimento. No entanto, os detetives decidiram continuar com as análises, até completarem os 20 corpos. Depois de alguns meses, finalmente algo concreto apareceu. Dos 20 corpos, 6 apontaram para traços do anestésico em seus organismos. Para ter certeza que não estavam cometendo nenhum erro, os detetives checaram novamente os óbitos e constataram que em nenhuma dessas pessoas havia necessidade da aplicação do anestésico, levando a crer que o seu uso foi simplesmente para tirar suas vidas. Naquele momento, os detetives perceberam que tudo realmente era verdade e que Efren provavelmente era um dos maiores criminosos em série do país. Em 9 de janeiro de 2001, Efren Saldivar foi levado mais uma vez para o interrogatório. Os detetives o questionaram sobre quais eram os motivos dele. Depois de muita conversa, Efren disse que fez o que fez por excesso de trabalho. Segundo ele apenas olhava o quadro de pacientes e escolhia quem iria partir mais cedo naquela noite, como se fosse uma espécie de Deus. No final, a polícia descobriu que não tinha nada a ver com misericórdia ou piedade para com os pacientes que estavam em estado grave e sofrendo. Era simplesmente por ter poucos funcionários e muito trabalho durante o plantão. Efren não escolhia suas vítimas por perfil, etnia ou idade. Se ele estivesse muito ocupado e se sentindo exausto, ele saía aplicando anestésico em várias pessoas, até diminuir o número de pacientes que ele tinha que cuidar. Não se sabe o número exato de vítimas que ele fez, mas de acordo com os detetives responsáveis pelo caso, em 10 anos de carreira, ele possa ter vitimado mais de 600 pessoas. Em 12 de março de 2002, quase 3 anos após o início das investigações, se deu início ao julgamento de Efren Saldivar.
Ele se declarou culpado de todas as acusações e foi sentenciado a 6 prisões perpétuas sem a possibilidade de liberdade condicional. Logo após a confirmação de que Efraim era o responsável por vários óbitos no Centro Médico Adventista de Glendale, as famílias de algumas das vítimas entraram com um processo contra o hospital e algumas delas receberam uma indenização de milhares de dólares. A repercussão do caso teve um grande efeito em procedimentos de cuidados a pacientes em vários hospitais. Os hospitais mais caros e com mais recursos começaram a usar 2 enfermeiros, ao invés de apenas um, para ficarem de olho em um grupo de pacientes. No caso, o enfermeiro só poderia entrar no leito de um paciente em companhia de outro enfermeiro ou o médico responsável. Já hospitais com menos recursos instalaram câmeras de vigilância em todos os seus leitos. Dessa forma, qualquer procedimento suspeito por parte de um enfermeiro seria apurado imediatamente. Atualmente, Efraim Saldivar se encontra encarcerado na prisão estadual de Salinas Valley, em Soledad, na Califórnia, onde passará o resto dos seus dias. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E agora eu vou dormir.